agora chegou o momento de nós compartilharmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos ao Novo Testamento, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, onde Paulo incentiva o povo a progredirem na sua vida espiritual. Vamos meditar nessa palavra então? Versículos 6 e 7 do capítulo 2 de Colossenses, que nos diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. 2 versículos tão curtinhos, mas com tanto conteúdo a nos ensinar. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui: como recebestes a Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto que eu preciso falar com você hoje é que nós precisamos, há uma necessidade de nós recebermos a Cristo Jesus como Senhor. Tem algumas pessoas que não entendem isso. Quando a gente diz, você já recebeu Jesus? Ah, eu tenho Jesus. É claro, Jesus, como eu falei no começo desse programa, o Senhor é aquele que sempre deu o primeiro passo na nossa direção. Ele nos amou primeiro, Ele se entregou primeiro, nós ainda éramos pecadores e quando Ele já deu a vida dele por nós. Então é claro que você nasceu, se criou num país cristão, então você ouviu falar de Jesus, provavelmente você foi criado em alguma igreja, em alguma religião, você ouviu falar de Jesus e conhece esse Jesus. E aí as pessoas pensam que naturalmente, então eu tenho Jesus porque eu tenho um conhecimento racional da história de Jesus, da história da Páscoa, da história do Natal, de quem é Jesus. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está partindo desse pressuposto. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então não tem como não ter um ponto de partida. Às vezes as pessoas não querem ter esse ponto de partida, mas existe um momento na vida do ser humano que ele precisa decidir se quer receber realmente a Jesus como Senhor da sua vida ou se quer continuar vivendo a sua vida. O Senhor nos dá essa liberdade, Jesus nos dá essa liberdade. Ele já morreu por nós, Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer por nós, mas cabe a nós nos posicionarmos diante dEle. Então é necessário e absolutamente necessário que um dia na sua vida você tome essa decisão. Eu quero receber a Jesus. E a partir daí você vai, como o apóstolo Paulo diz aqui, andar nele. Esse andar nele é um crescimento espiritual que está pressuposto quando nós temos Jesus como Senhor. Porque Jesus, Ele é Deus. Então, quando Ele entra na nossa vida, quando a gente o recebe como Senhor na nossa vida, Ele começa a transformar a história da nossa existência. E Ele começa a nos transformar e a nos edificar de forma que nós nos tornamos aquilo que Ele quer, aquilo que Ele planejou para que eu e você fôssemos. E que muitas pessoas, infelizmente, passam a vida inteira e não cumprem o propósito de Deus para as suas vidas. Mas por isso eu estou hoje falando com você: receba Jesus como Senhor. Faça isso, abra o seu coração e diga: tá, Jesus, se precisa disso mesmo, então eu quero te receber e quero andar em ti. Então esse andar nele é um crescimento espiritual, é uma caminhada com Jesus. Então é claro que a gente pode ser simpatizante da religião, a gente pode ser até praticante de uma religião, mas isso não quer dizer que você está andando com Jesus. Então, andar com Jesus é andar lado a lado com Jesus, é entender que você tem um companheiro de viagem, que você tem alguém que é teu mestre, não é teu escravo, é teu mestre, que é Ele que dita as normas, as regras, é Ele que dá
a posição, a direção, os passos a serem tomados. Então, por isso é tão importante que você entenda isso, porque isso é que Jesus realmente quer, que a gente tenha um encontro com Ele, que a gente passe a andar com Ele, realmente obedecendo a sua palavra, conhecendo a sua palavra, e estreitando nossos laços de relacionamento com Ele. Olha que coisa linda! É uma nova existência, é uma nova história, é tudo novo que Deus quer fazer. Então ele diz assim, né? Então, assim como recebestes a Cristo Jesus, andai nele. Também não adianta receber a Cristo Jesus e daí abandonar a caminhada. Não ler mais a Bíblia, não estar junto com o povo de Deus, não crescer nessa caminhada com Jesus. Não esqueça, Ele sempre na frente. E aí, o apóstolo Paulo, no segundo verso, então ele fala algumas coisas. Então, primeira, nele radicados. Radicados quer dizer que nós precisamos ter raízes em Cristo. E eu quero te perguntar quais são as suas raízes. Talvez você possa ter uma raiz italiana, talvez você possa ter uma raiz católica, ou uma raiz evangélica, ou uma raiz de uma família de médicos, ou quais são as suas raízes? Eu quero dizer que você precisa ter raízes em Cristo. E uma raiz, ela cresce para baixo primeiro. Então, muitas vezes nós queremos a Cristo e já queremos aparecer, fazer, achar que quem está acontecendo somos nós. Mas esse andar com Jesus pressupõe que nós tenhamos raízes, nós precisamos estar radicados em Cristo. Isso quer dizer, as nossas raízes precisam penetrar profundamente em Cristo. E isso, em primeiro lugar, é crescer para baixo. Isso quer dizer que o nosso orgulho, que o nosso ego, que talvez a gente não vai, nesse primeiro momento de se enraizar, aparecer, ser o cara, pregar, como muitas vezes as pessoas querem já sair aparecendo, né? Fazendo a obra, como alguns dizem. Mas é preciso primeiro estar radicados, estar com raízes firmes em Cristo. E isso a gente consegue com intimidade com Cristo. É como conhecer uma pessoa nova. Exige um tempo, exige conversa, exige visita. E a palavra de Deus é a melhor maneira para a gente criar raízes firmes e seguras em Cristo Jesus. Comece lendo os evangelhos, as cartas do apóstolo Paulo, e você então vai ver que você vai começar a criar essas raízes de conhecimento da palavra de Deus, de conhecimento de Deus. Porque nós temos as nossas próprias ideias de Deus. Nós fomos ensinados algumas coisas sobre Deus, mas é importante essas raízes estar radicados. O segundo verbo que fala aqui diz edificados. Então, depois de estarmos radicados, isso é, com as nossas raízes bem firmes, então agora nós podemos começar a nossa edificação, os nossos tijolinhos para cima, né? Nós começamos a poder produzir frutos de bênção, frutos do Espírito Santo, frutos que as pessoas vão enxergar, vão ver que a gente está mudando, né? Se a gente era estourado, agora a gente está mais calmo. Se a gente falava muito, agora a gente está ouvindo também. Se a gente brigava, a gente não briga mais. Se a gente faltava no serviço, a gente não falta mais. Então essas coisas que vão edificando a nossa vida, e as pessoas começam a perceber que houve uma mudança na nossa vida. Então, edificados, esse caminhar com Deus que nos faz essa edificação. E depois ainda fala aqui, confirmados, edificados, e daí confirmados na fé, como vocês foram instruídos. Então, ele nos dá esses 3 passos, depois termina com um quarto passo que eu ainda vou falar. Mas esse confirmados na fé, o que quer dizer isso? Quer dizer, meu amado irmão, que essa caminhada com Jesus,
eu estou falando aqui, você pode estar imaginando assim uma coisa maravilhosa, uma história de amor com Jesus, mas muitas vezes é muito difícil porque a gente encontra oposição, às vezes dentro da nossa própria casa. As pessoas, tá ficando radical, tá ficando carola, agora só quer saber de Bíblia, agora só quer saber de Deus. Então, cada dia provas vão se apresentando a nós e nós precisamos passar por essas provas, nós precisamos ser aprovados. Então isso vai confirmando a nossa fé. Então nós vamos enraizando, edificando e confirmando a nossa fé, como a gente foi instruído. Então ele está dizendo assim, olha, eu ensinei vocês assim, essa questão do fundamento, das raízes, da construção, da edificação e da confirmação. Então vamos colocar mais ou menos assim, a edificação seriam os tijolinhos e o reboco é a confirmação, né? Não, a parede é essa aqui mesmo, agora vamos dar o lustro aqui, vamos deixar a coisa bem acabada. Então aí a confirmação da fé, quando nós passamos por provas, somos aprovados, e essa aprovação, quando a gente passa pelas provas, isso traz mais edificação, mais esse radical que vem de raiz, né? Ser radical quer dizer que tem raízes. Então veja que a raiz da palavra, né, é a mesma, e é assim que a gente vai se tornando realmente, radicalmente cristão, mais parecidos com Cristo. É assim que nós precisamos ser, porque Ele é o nosso modelo e Ele nos dá essa possibilidade de nós nos tornarmos muito parecidos com Ele. E é isso que Ele quer, que nós sejamos. Ser cristão, a palavra quer dizer ser pequenos cristos. Então o Senhor Jesus, Ele nos leva a isso. E ser parecido com Cristo também muitas vezes é sinônimo de passar por dificuldades, por sofrimentos. Ele nunca nos prometeu um mar de rosas, mas Ele nos promete sim uma vida com propósito, com sentido e uma vida eterna. Uma vida que não termina com a morte física, mas uma vida espiritual eterna. E o último ponto que o apóstolo Paulo coloca nesse texto é que a gente também precisa crescer em ações de graça. O que quer dizer isso? Que nós precisamos crescer em gratidão, ser gratos a Deus por tudo aquilo que a gente tem passado, que a gente tem visto, que a gente tem feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Crescer em gratidão. E isso nos leva, para nós sermos gratos, a gente precisa enxergar o que Deus faz. Então essa questão da gratidão vai apurando em nós o senso do agir de Deus. Então nós entendemos, puxa, foi Deus que fez isso. Então eu sou grato a Deus por isso. Então a gratidão, né? Puxa, só em olhar todos os dias a comida não faltar na nossa mesa, não é motivo de grande gratidão? Todos os dias a gente acordar e a gente ter a opção de sorrir, de ser feliz, de encontrar as pessoas, a nossa família, a nossa casa, de ter um trabalho para ir quando tantos estão desempregados, de ter saúde, ou quem sabe se está lutando com uma doença, né, de Deus estar ali fortalecendo, ser grato a Deus por, né, talvez essa doença está te dando a possibilidade de enxergar pessoas que estão te ajudando, pessoas que talvez você contava e não dava para contar, mas agora você está enxergando isso, então, né, não vai ficar bravo com elas, vai se perdoar, mas vai contar com outros, e assim você vai sendo edificado nessa vida espiritual. E essa é a caminhada que Deus tem para nós. Então, assim como recebestes a Cristo Senhor, andai nele, radicados, edificados, confirmados e crescendo em gratidão. Que essa palavra fique realmente com raízes profundas no seu coração
e você queira e você deseje receber a Cristo, andar nele, ter uma nova caminhada de vida com Jesus na frente, o Mestre, o Senhor, o Guia. Faça isso e eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada de uma maneira radical. Vale a pena, porque esta vida é eterna. E eu gostaria de orar com você. Vamos orar para que você possa realmente, pelo Espírito Santo, ter o entendimento da palavra de Deus, ter o entendimento daquilo que Deus quer com a sua vida? Vamos orar? Baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Deus amado, Deus querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque ela é tão simples, Senhor. Basta a gente prestar atenção e a gente deixar que o teu Espírito Santo traga revelação daquilo que o Senhor quer conosco. E eu sei que o Senhor tem um propósito na vida do meu telespectador, Senhor, daquele que está me assistindo agora. Senhor, tu conheces as suas necessidades. E Deus, que em primeiro lugar nasça no seu coração uma vontade de te receber. Deus querido, que a gente não se conforme de, eu já tenho. Não, eu quero receber a Cristo. Eu quero andar nele. Eu quero ser radicado nele. Quero ser edificado. Quero ser confirmado na fé. E quero crescer em gratidão, em ações de graças para com Deus, porque estamos aqui para viver uma vida com propósitos para o Senhor. Estamos aqui para viver uma vida eterna com o Senhor. Então, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor toque os corações do nosso telespectador, que o Senhor abra a mente e o coração e eles possam ter um encontro verdadeiro contigo, possam te receber e possam viver essa vida radical, essa vida edificadora, essa vida graciosa, cheia de gratidão, Senhor. No nome de Jesus, andar contigo, tu sendo o mestre, tu indo na frente, Senhor, tu abrindo os caminhos, tu trazendo a tua luz para o caminho de cada um. Essa é a minha oração, no teu nome santo e poderoso, Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Entre nesse caminho, receba Jesus e você vai ter a sua vida transformada. Atuando no mercado nacional e internacional, a JMB é especializada na produção de conectores. Única empresa no mundo a fabricar peças redondas que se adequam mais facilmente à madeira. Produz desde os conectores mais comuns até os mais específicos. Além disso, vem se solidificando no mercado brasileiro por atuar de forma responsável com o meio ambiente. JMB Indústria e Comércio de Conectores Limitada. Fone 48 3442 7669, Morro da Fumaça. Vem para melhor do Brasil você também.